meu irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Estamos vivendo a série de Cidade em Cidade, acompanhando em Atos a ideia e o desafio da missão urbana. E é sempre bom receber você aqui. Desde já eu peço para você compartilhar esse link aí com os seus amigos, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, com as pessoas que amam a missão de Deus. E também dá aí a sua curtida nesta série de estudos. Isso é muito importante aqui para o canal da TV Viva Promessa e também para aumentar a visibilidade aqui da Escola Bíblica Especial. E também faça aí os seus comentários. A gente esteve junto aí participando de lições anteriores, né? Como ali tentando responder as perguntas aqui junto com o Santi. E agora eu estou aqui com vocês no meu papel que eu me sinto mais cômodo aqui, apresentando a série de lições. E hoje a gente vai tratar sobre mais uma cidade que nos é apresentada no livro de Atos, a cidade de Filipos, da qual Paulo depois escreveu a carta aos Filipenses. Mas a gente vai se concentrar mais ali em Atos 16, onde tem ali a história da plantação da igreja de Filipos. E para isso, eu estou aqui com o pastor Matheus Almeida. Pastor Matheus, seja muito bem-vindo. Privilégio receber você aqui para participar desse estudo e depois a gente deve participar de uma outra junto também, né? Seja bem-vindo, pastor. É um privilégio ter você com a gente. Obrigado, pastor Júnior. É uma alegria estar aqui novamente. Nesse programa tão essencial, tão importante para a nossa querida igreja. E é um prazer, né, poder falar sobre a missão de Deus, a missão do Evangelho nas cidades, né, que é um lugar onde a gente vive. E hoje, com esse tema sobre espiritualidade, espero que a gente cresça aqui e saia daqui cada vez mais comprometido com a fé cristã, né, a busca, a oração, a devoção, né, que é tão importante para a missão também. Não se faz missão sem devoção, né? Sim, é interessante você falar, não se faz missão sem devoção. A gente já vai entrar nas perguntas, mas antes, né, aqui bem no início da introdução aqui se fala sobre a ideia de uma espiritualidade urbana, né? Na verdade, alguém pode estar nos ouvindo em casa e falar espiritualidade urbana, espiritualidade é espiritualidade. E não está errado. Né? Quando a gente coloca um adjetivo na missão, né? A missão urbana, a espiritualidade urbana, como que monstro é esse, que bicho é esse, né? Na verdade, a gente está falando da mesma espiritualidade e da mesma missão. Mas o contexto urbano requer uma sensibilidade, requer um olhar especial. Mas a gente está falando da espiritualidade milenar das Escrituras Sagradas, mas num contexto muito específico e talvez Filipos vai nos ajudar a perceber isso, né? Eu acho que a gente tem uma ideia, né? A lição até trata isso, né? De que espiritualidade você precisa estar retirado, né? Inclusive a gente tem algumas épocas, né, que a gente faz um retiro, né, para se afastar de algumas agitações, para tentar buscar mais a Deus, né? E de fato a espiritualidade se vive em todos os contextos, sejam eles rurais ou urbanos, né? Mas pensando aqui no contexto urbano, a gente vive uma agitação hoje, especialmente nas grandes cidades, que a gente precisa, sim, dar uma atenção importante para esse tema, porque a gente precisa parar no meio dessa agitação, né? A agitação não pode impedir a gente, né, de se relacionar com Deus, né? Então, acho que é por isso que ela vem trazendo essa ideia de ser uma espiritualidade urbana, né? Porque ela também precisa ser vivida nos centros urbanos, nas grandes cidades ou pequenas, né? Muito bom. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no estudo. A primeira coisa é pensar... Primeira pergunta... vai fazer o estudante refletir, né, sobre as características históricas, políticas, sociais da cidade de Filipos. Como que esse contexto influencia, inclusive, na recepção do Evangelho e a formação dessa primeira comunidade cristã ali nessa cidade de Filipos. Enfim, Matheus, fala para a gente um pouco sobre a cidade de Filipos. A gente está vendo ao longo da série, né, como as cidades são estratégicas, né, ou como as cidades estratégicas são importantes aqui para a missão, né? Paulo parece que pensar, e aqui, sobretudo nessa lição, a gente vai ver que é Deus também, né, pensando assim, né? Então não é só o apóstolo que pensa na cidade estratégica, mas Deus é quem o direciona para essa cidade, como a gente vai ver. E Filipos é uma cidade extremamente estratégica, né? Talvez uma curiosidade aqui que poucos talvez conheçam, é o nome de Filipos, né? Que vem do pai de Alexandre o Grande, né? Que era o Filipe II, né? E aí ela tem esse nome por causa da influência dele ali.
Mas um detalhe importante sobre a cidade, acho que está no próprio texto bíblico de Atos 16, né? O verso 12 diz que ela é uma colônia romana, né? A ideia da colônia romana quer dizer que a administração dela, apesar de estar ali na Macedônia, ela se torna exatamente uma cópia de como é Roma, né? Que é a grande capital do Império. Então, é uma cidade influenciada totalmente pelo Império da época e colonizada, né? Então, é praticamente uma mini Roma, né? Uma mini Roma ali. Então, é um desafio muito grande ali para o Evangelho, mas é uma cidade totalmente estratégica, porque ela está ali com vias importantes, né? Aquela via Ignátia, né? Ela passa por ali, então todo o acesso ali, né, da região passa por Filipos. Então, quem chega em Filipos e vai volta, né, para o seu local de origem, tendo a igreja de Jesus ali, vai ser, de alguma forma, impactado, influenciado, vai ter um contato com o evangelho e vai poder levar, né? Então, parece que as cidades aqui de Atos, elas têm esse aspecto, né? Muitas delas portuárias, né? E quando o evangelho... A ideia é que o evangelho seja disseminado não apenas numa cidade, porque a gente tem essa ideia de que a gente vai até a cidade para fazer a missão, né? Mas nesse caso aqui, em outros, a gente vai ali vivendo em missão, mas a missão sai dali através daqueles que são tocados por essa mensagem, né? E eles voltam levando o evangelho para onde forem, né? É a primeira, curiosamente, é a primeira cidade europeia, né? O evangelho chega na Europa aqui a partir de Filipos, né? Então isso é uma curiosidade que eu acho bastante interessante, porque hoje a Europa talvez tenha sido o berço, né? Para a gente ter hoje o evangelho cristão, né? Toda começa ali na Europa, né? Bem de lá, né? Mas começou aqui, né? Ela vai da Ásia para lá primeiro, né? Eu acho interessante perceber algo que eu acho que toda lição vai ter essa percepção, né? Todas as cidades, né? Paulo e a sua equipe são missionários urbanos, né? Eles se concentram em grandes e importantes cidades, né? Não é que eles desprezam as pequenas cidades, mas eles não param nas pequenas cidades. Eles vão em busca das grandes cidades justamente por essa característica que você falou, né? Dali... Elas vão ser alcançadas de alguma forma também, né? Se difunde por ali, né? Interessante perceber essa leitura de potência, né? E o outro aspecto é que é exatamente na carta aos Filipenses que Paulo usa muito o conceito de cidadania, né? De ser um cidadão dos céus, na cidade, e exercendo a sua cidadania romana, e que a gente é cidadão dos céus, nessa ideia de ponte cultural, do contexto para qual ele está escrevendo, porque é exatamente isso que você falou, é uma cidade que é como se fosse Roma em uma outra geografia, né? É um cidadão romano realmente que está ali, né? É um motivo de orgulho, né? Acho que é por isso que Paulo vai trabalhar essa ideia da cidadania, né? Porque o pessoal tem orgulho de ser filipenses ou de estar em Filipos por causa de Roma, né? Aí Paulo fala, mas vocês não podem esquecer que vocês são cidadãos dos céus, né? Isso aí. Muito legal, muito interessante. Mas vamos então continuar na plantação aqui, nas estratégias e na forma como a missão aconteceu ali em Filipos, baseado em Atos 16. A segunda questão, ela vai nessa linha. O que os relatos de Atos 16 revelam sobre como Paulo discerniu a direção de Deus e respondeu prontamente ao chamado missionário em Filipos? Interessante, né? Talvez de maneira clara assim no Novo Testamento, é uma das primeiras vezes que a gente vê Deus falando e no negativo, né? Impedindo, né? Paulo já tinha traçado uma rota e Deus impede ele, né? Fala, não, você não vai, né? Ele queria ir para a Ásia, né? No primeiro momento ele fala, não, você não vai. E aí Deus dá uma visão para ele, né? Alguns até vão dizer que talvez nessa visão tenha sido o próprio Lucas, o autor aqui que aparece, né? Mas aí é só especulação. Mas é interessante porque Lucas ele se coloca aqui na narrativa a partir dessa visão, né? Na sequência ele fala que ele parte junto, né, para pregar o evangelho ali naquela região, né? Parece que até o momento de Filipos, Lucas ainda não estava inserido. Ele sempre narra na terceira pessoa e aqui ele coloca a primeira pessoa aqui do plural, né? E ele vai junto aqui, né? Então, a Macedônia, né? A visão, essa ideia da espiritualidade aqui nessa segunda questão, mostra pra gente que Paulo está discernindo de fato a direção de Deus, né? Apesar dele ter uma rota, ter um plano, Deus pode mudar a rota no meio do caminho, né? E é interessante isso, né? Porque eu já vi gente dizendo que a gente não pode fazer plano, né? Para a missão, porque
o Espírito Santo tem que conduzir a gente. Mas será que ser sensível ao Espírito Santo significa desprezar o planejamento? Eu penso que não, até porque depois ele volta, né, para a região onde ele queria ir. Deus permite ele voltar para lá. Né? Exato. Vai para a Galácia, né, que era outra região ali que ele vai para a Frígia, enfim. Mas a gente precisa entender a hora que Deus quer que a gente vá e aonde deve ir quando Deus está dizendo. E Paulo é sensível, né? O texto diz que imediatamente eles partem. Então, Paulo não se opõe, né? Paulo é obediente aqui, né? Ele não resiste à ordem de Deus. Que talvez seja o outro extremo, né? A gente querer insistir naquilo que a gente planejou, né? E Deus está falando para a gente não ir. E pode ser que muitas vezes a gente quebre a cara, né? Por não obedecer a Deus quando Deus está falando, né? Parece-me que se a gente voltar rapidinho lá nos primeiros capítulos, isso vai acontecer em Atos 8, né? O pessoal fica tão preso ali em Jerusalém que vem uma perseguição para que eles possam sair ali e cumprir a missão a partir de Samaria e na Judéia, né? Como era para ser, né? Então, eu espero que a gente não precise passar por uma perseguição, né? Apesar de que a gente vai ver a oposição sendo inerente, né, à missão aqui, independente da resistência ou não. Mas o fato é que Paulo não resiste, né? E é um exemplo para a gente aqui não resistir, né? Talvez um outro destaque que a gente faria aqui seja esse cuidado de Paulo em sempre orar a Deus, né? Em todos os lugares que ele chega, a primeira coisa que ele faz aqui é procurar um lugar de oração. É onde ele tem um encontro ali com Lídia, né? Que Deus abre o coração de Lídia, mas ele vai procurar um espaço de oração, um lugar que fosse apropriado para a oração. Então, a oração faz parte da missão, faz parte do compromisso estratégico de Paulo, né? A oração e estratégia precisam andar junto. Não existe estratégia sem plano. Talvez um texto que me remete agora é o de Provérbios 16, né? Consagre, né? Dedique os seus planos ao Senhor, eles serão bem-sucedidos, né? Não significa que a gente não faça planos, mas eles estão em consonância, né? Independência ali com Deus. Deus vai conduzindo a gente em cada passo desse planejamento, né? Sim. Quando você coloca isso, eu vejo aqui nessa espiritualidade, uma espiritualidade que apresenta uma forte sensibilidade ao que Deus direciona e uma capacidade... essa espiritualidade também não inviabiliza o planejamento e a estratégia. Sim. Porque eu acho assim... É interessante que eles chegam, eles aceitam, né? Como você bem disse, né? Passe a Macedônia e nos ajuda. Depois que Paulo teve essa visão, versos 10, né? Verso 10 do capítulo 16. Preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Aqui eu já acho super interessante que passe a Macedônia nos ajuda. A conclusão é missionária, né? Sim. Não é a conclusão de nada diferente de fazer missão, né? Estão precisando de ajuda, que tipo de ajuda, né? A mentalidade da espiritualidade urbana entende a pregação do evangelho como fundamental. Mas aí eles vão partindo de Troade, que é onde provavelmente eles encontram Lucas, né? Sim. Em Troade. Navegamos, né? Aqui é a primeira vez que já... Ele entra aqui, né? Já vai para esse plural de alguém que está dentro, né? Navegamos para Samotrácia, no dia seguinte Neápolis, dali partimos para Filipos. É interessante que eles já estão chegando no lado macedônico, mas eles não param nessas cidades. Eles passam por elas e vão para Filipos, porque Paulo é um missionário urbano de grandes cidades. A visão não diz venha para Filipos. Sim. Então eu vejo, Mateus, conjugado uma espiritualidade que tem decisão, estratégia e tem sensibilidade ao que Deus está falando. A visão não orienta a ir a Filipos. Sim. Filipos faz parte da estratégia. Assim como se ele entrasse na Ásia Menor, ele ia buscar a Éfeso, a Galácia, Colossos. Aqui ele busca Filipos, uma grande cidade. Então é uma espiritualidade que conjuga ali sensibilidade ao que Deus está orientando e estratégia, né? E essa talvez seja um reflexo mesmo da missão, né? Porque ele vai para a Macedônia, que é uma região que tem várias cidades mesmo, né? E ele se concentra numa cidade estratégica que vai alcançar as demais, né? Naquela região. Então, eu acho que a missão... Acho não, né? A Bíblia mostra que a missão é para todos os povos, todas as etnias, né? Mas a gente pode sim ter uma estratégia a partir de um centro
importante ali, né, geograficamente falando e politicamente falando, né? E salvo o fato dessa teoria que você colocou, que pode ser, de quem apareceu nessa visão foi Lucas, é interessante perceber, vamos dizer que não seja, que a primeira pessoa para a qual Paulo prega o evangelho é uma mulher, né? Sim. É a Lídia, né? E o grupo de Lídia, né? Porque é um grupo de mulheres onde eles encontram um grupo de oração. Sim. Lá parece que não tem uma sinagoga, né? E eles vão em busca desse grupo de mulheres. Que há também uma forte ideia de, aí sim, sensibilidade ao que Deus está mandando. Porque na estratégia comum de Paulo é procurar uma sinagoga, né? Sim. Só que não tem sinagoga no lugar. Ele não encontra um grupo de homens. O sonho apareceu um homem. É um centro gentílico, né? E assim, isso não os impede. Só tem mulher ali. Não vão, então. Vamos para outra cidade. Não tem preconceito, né? Eles vão. Porque a missão precisa alcançar ser feita, todos, né? E é uma mulher. A próxima pessoa que a história conta é uma outra menina. Talvez o primeiro homem, fora Lucas, de verdade que aparece no contexto de necessidade de ajuda, vai ser o carcereiro, né? Sim. Então, no terceiro encontro, você tem um homem. Sim. Até então, eles estão sendo assim tocados e confrontados e fazendo missão no contexto aí das mulheres que vão aparecendo na história. Verdade. Vamos aqui à pergunta de número 3. Como esses acontecimentos descritos em Atos 16 a 25, aqui já passou até os 3 encontros, né? Eles já se encontraram com o carcereiro, porque o carcereiro... É exatamente aqui, né? Que ele vai encontrar primeiro a jovem, né? Que está possessa ali. E aí é por causa dessa libertação que começa a oposição, né? E aí eles estão presos. Aí vai para prisão. E aí eles lá oram e apresentam uma confiança em Deus, Paulo e Silas, né? Diante dessa oposição e sofrimento. Sim. Aí a pergunta também vem nesse sentido. Um cristão que decide viver a genuína espiritualidade pode sofrer? Não só pode, né? Isso faz parte, né? É muito interessante porque o chamado de Paulo, ele começa com essa ideia do sofrimento, né? Quando Ananias tem a visão, Paulo, que é um grande perseguidor, ele ouve agora que o que seria sofrer por causa dele, né? O que importa ser agora perseguido, né? Por causa do evangelho. Então, é exatamente isso que acontece aqui. E é isso, né? Eles encontram essa jovem, né? Acho que é o segundo encontro aqui que você destaca, né? De mais uma mulher, que vem elogiando a pregação dele, dizendo que eles estão, de fato, eles estão anunciando a salvação, né? Eles são enviados por Deus. E diz que isso foi por muitos dias, né? Mas isso demonstra também, mais uma vez, um discernimento espiritual, né? Porque Paulo, ele poderia ter... Sei lá, né? Qual é o pregador que não gosta de ouvir que foi bem, né? Que tá indo bem, né? E aí Paulo parece que não faz isso, mas ele também não se precipita, né? Demora alguns dias até que ele fica indignado e ele, ao perceber uma presença maligna, ele vai e vai repreender, né? E o demônio, né, que estava por trás dessa... Era um espírito de adivinhação, né? O texto vai dizer que ela usava, inclusive, essa ideia de adivinhação para lucrar, né? Ela parece que era escrava, né? E tinha os seus senhores que usavam esse demônio, né? Que era tido ali para adivinhar e fazer. Só que quando ela é liberta, o lucro cai, né? E aí começa, então, os senhores que lucravam com isso incitam a população para perseguir Paulo. E é onde Paulo e Silas vão para a prisão ali, tem um encontro com o carcereiro ali adiante, né? Mas eu acho que o fato é isso, né? Eles são perseguidos, né? O texto diz que eles são açoitados e depois são presos, né, numa espécie de tronco, né, que ficavam com os pés amarrados, uma espécie de tronco que, acho que igual a gente vê nesses filmes medievais, né? A gente coloca o pé e o tronco fecha ali, trava ali talvez com um cadeado, né, com uma corrente, e eles ficaram ali, né? Imagino com as costas sangrando, né? Então, você pergunta se o cristão pode sofrer. Pergunte a Paulo, né? Quando a gente olha os relatos de Paulo, não só daqui, né? Mas nas cartas aos Coríntios, por exemplo, né? Mas esse texto aqui, claramente, né? Paulo está sofrendo por causa do evangelho, né? Depois ele vai escrever falando das suas algemas, do seu sofrimento, e é interessante como o sofrimento de Paulo o impulsiona a permanecer, né? Não a desanimar. Ele continua firme porque ele considera-se um privilégio, né? Um privilegiado. Aliás, ele escreve isso aos Filipenses, né? É um privilégio sofrer por causa do evangelho. Eu trago no meu corpo as marcas, né, do evangelho, as marcas de Jesus. Então, às vezes a gente encara o sofrimento como se fosse punição, né? Como se fosse castigo
por causa de uma postura rebelde ou desobediente, ou às vezes a gente não entende, né? Acha que algumas pessoas vão dizer que a gente é fantoche e Deus brinca com a gente, né? Mas não é, né? Isso faz parte mesmo de quem tem um compromisso com o evangelho, né? Um compromisso com a espiritualidade. E é preciso discernimento espiritual para não desanimar diante de dores, diante de aflições que a gente passa, porque faz parte da caminhada cristã, sem dúvida, passar por, no caso aqui, açoites e por prisões, né? Eu não sei se a gente tem hoje no nosso contexto de igreja local, especialmente aqui no Brasil, alguma situação semelhante a essa. A gente sabe que ao redor do mundo tem muita gente perdendo a vida literalmente, né, por causa do evangelho. Mas a gente não pode estranhar. Jesus já havia falado isso para os seus discípulos, né? Olha, vocês serão bem-aventurados quando vocês forem perseguidos, quando alguém caluniar vocês, mentir, né, contra vocês, porque vocês estão fazendo o que é certo, né? Porque vocês estão sendo justos. Então, em todos os contextos, né? Quando a gente olha no Novo Testamento, o sofrimento sempre acompanhou os discípulos de Jesus, né? É bastante interessante você estar colocando a missão, no caso urbana, né? Que é o que a gente está tratando nessa série de lições. Uhum. Eu acho que é importante até para todos nós, né? Eu acho que quando a gente se coloca no sentido de uma igreja local ou uma igreja de plantação, que se coloca no campo da missão urbana, de alcançar essas pessoas não alcançadas, secularizadas, pessoas que carregam espíritos malignos, inclusive, situações diversas, às vezes a chegada do sofrimento, da dor, de um resultado que não parece ser grandioso como poderia ser, por conta das dificuldades que a pressão vai trazendo. Acho que os dois lados precisam pensar. Veja aí, irmão, irmã que está nos acompanhando, que lado que você está, né? Quem está no trabalho, efetivamente, pode chegar ao desânimo. Está muito difícil, de repente Deus não está nisso aqui. É exatamente ali onde Deus está, né? Sim. O sofrimento faz parte. Sim. E quem olha de fora também chega à conclusão, tá vendo? Deus não está abençoando, porque foi Pode preso. Paulo e Silas está preso, tá vendo? Deus não está nesse ministério aí que eles estão presos. Não, nem para um nem para outro. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Assim, a prisão vai ser um palco para o evangelho frutificar depois, né? É exatamente isso. Então, assim, a espiritualidade dentro da missão urbana precisa ter essa calibragem, né? De aceitar o sofrimento, de aceitar a dificuldade. Como você bem disse, a gente não sofre perseguição e açoite. Pelo menos não ainda, né? E não fisicamente. Fisicamente mesmo que eu tô dizendo, né? Mas eu acho que se sofre perseguição diversas, sim, né? Não tem dúvida. E se sofre açoites, você apanha emocionalmente, você é machucado por pessoas, você é machucado por diversas coisas te machucam, de dentro e de fora. Sim. E aí a espiritualidade que tem essa mentalidade urbana, ela precisa olhar para isso e falar, Senhor, obrigado. Né? É muito difícil. É muito difícil. Esses homens aqui oravam e cantavam. Pois é. Estavam cantando, presos e cantando. Não, Paulo e Silas são muito crentes, né? Por muito menos, a gente entra em parafuso. Né? Verdade. Eu acho que uma pergunta importante aqui é pensar se eles não tivessem essa vida dedicada à oração, eles teriam essa capacidade, né? Porque claramente aqui é o Espírito Santo que está conduzindo todo o trajeto deles, né? E eu acredito que é o Espírito Santo quem está fortalecendo eles, quem está impulsionando eles a continuarem. Mas perceba, né? Você falou aqui vocês não destaquem a questão de espiritualidade maligna, né? A gente enfrenta oposições espirituais malignas, invisíveis, que se nós não tivermos de fato em comunhão com Deus, a gente não percebe. A gente pode ser inclusive tragado, né? Paulo vai dizer, inclusive, que a gente precisa ter essa vigilância e estar sempre preparado, porque senão a gente pode ser presa, né? A gente pode ser presa fácil aí e cair numa armadilha, uma cilada que Satanás está... Porque o papel de Satanás é se opor mesmo à missão, à obra, né? O reino, o avanço do evangelho. Então, eu penso que vale a pena essa ressalva, assim, né? Ou ressaltar isso, né? Tem espíritos malignos que são reais, né? E que se opõem verazmente, ferozmente contra a missão e o evangelho de Jesus. E se a gente estiver no caminho que o Senhor propôs para nós, a gente vai ter que lidar com ela cedo ou tarde. Talvez a pergunta seja o quanto nós estamos preparados para enfrentarmos isso, para lidarmos com isso, né? Diante desses desafios, né? E permanecer firmes, né? Cantando e orando
e testemunhando, né? Não deixando de testemunhar o que Deus faz, apesar das oposições, sejam elas espirituais, sejam elas carnais, né? Pela leitura do texto, dá a impressão que, ainda que elas estejam falando, a menina, né? Uma possível verdade, né? Sim. Olha, tá aí um servo do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação. Em tese, ela não falou nada de errado. Não. Agora, o discernimento de Paulo parece que o fundo é assim: as pessoas que usam dessa menina ganham dinheiro com ela. Sim. E agora, se aproveitando dessa situação do ministério de Paulo, Silas ali na cidade, isso se torna uma nova fonte. A cultura, as pessoas, elas vão achar maneira de ganhar dinheiro com tudo, inclusive com a religiosidade dos outros. E Paulo não se submete. É bastante interessante. Até hoje, né? Até hoje, por isso que eu estou falando. Até estou falando aqui com bastante receio para não parecer que eu estou atacando algum grande influenciador cristão aí que ganha muito dinheiro em rede social, coisa do tipo. Mas Paulo não se deixa vender, né? E esse discernimento fala, pode parar. O teu interesse não é o meu interesse. E ele corta pela raiz a possibilidade. E o que faz, que gera prisão, é esse fim do lucro, né? Além dele não dar lucro, ele ainda corta o lucro dos outros. outros. É interessantíssimo essa mentalidade. Eu não tinha parado para pensar nisso, não, mas Paulo, ele é bastante ousado por causa dessa confiança em Deus, por causa dessa espiritualidade. Né? E aí a libertação, né? A libertação, a menina é salva, né? Que eu acho que aí já começa a aparecer os frutos, né? Apesar de ser a próxima questão aqui, mas depois de Lídia, talvez essa seja a primeira, né? Se liberta mesmo ali de uma opressão maligna, né? Que dependia disso, inclusive, para viver, né? Muito interessante. Bom, vamos lá, então. A gente já tem os frutos da Lídia e do seu grupo e agora da menina, mas, de alguma forma, a gente olha um cenário maior aqui no final, né? Dessa história, né? De que maneira Atos 16, 26 a 34 demonstra que Deus usou a prisão de Paulo para cumprir seus propósitos missionários, né? Você usou a expressão, se tornou um palco para a missão, né? E alcançar o carcereiro e sua família. A genuína espiritualidade pode trazer frutos? Sem dúvida, né? Me parece, né? O autor da lição ele coloca exatamente isso aqui, que a resposta de Deus, a adoração deles ali, né? É essa libertação aqui, essa frutificação, né? Porque eles estão fazendo o que parece que é comum mesmo diante das dores, do sofrimento, eles estão ali cantando, eles estão orando, né? Estão buscando a Deus, permanece, né? Eu imagino ali sangrando, talvez com algumas lágrimas, né? Mas o texto diz que eles estavam adorando, né? Eles não estavam pedindo para serem libertos, né? Eles estavam louvando a Deus, ou se pediram, o texto não vai enfatizar, né? E aí acontece esse terremoto, né? E as cadeias se abrem, o carcereiro fica desesperado quando ele percebe que as portas se abrem, e aí Paulo ainda acalma ele, né? Fala, calma que estamos aqui, né? Aí quando acende a luz, ele vai lá, e aí é onde ele se rende. Ele fala, poxa, ele fica impactado, né? Fala, de fato, acho que a gente prendeu as pessoas erradas, né? Ele fala, e agora? E eu? Como que eu faço para ser salvo? Parece que entra um pavor, né? Nele aqui. E aí a resposta é o evangelho, aponta para Jesus, né? Crê no Senhor Jesus, você e a sua família, né? E vocês serão salvos. E eu acho interessante, tem um fio aqui que eu gosto muito em Atos 16, como as famílias são importantes nessa narrativa, né? Ele começa narrando a família de Timóteo, né? Você vai ver que lá no comecinho do capítulo, Paulo vai recrutar Timóteo para o discipulado, ele vai lá na região onde ele estava, lá em Listra, né? E a igreja dá testemunho de Timóteo, mas ele fala da mãe, fala do pai. Depois ele vai escrever a carta a Timóteo falando da importância da mãe e da avó no discipulado dele, né? Na formação cristã. Aí a gente tem Lídia e a sua família, que são batizadas, né? Elas são alcançadas, a família de Lídia é alcançada. Da jovem aqui, que tinha um espírito maligno, não fala da família, né? Mas aqui no carcereiro a gente tem essa expressão de novo da família, né? Então, acho que a missão urbana, ela é comunitária mesmo, ela não é individualista apenas, né? Ela não foca só no indivíduo, né? Conquanto o indivíduo seja importante, mas ele quer alcançar a casa. E nesse texto aqui do carcereiro, para mim, é muito claro. Ele fala, você e a sua casa, né? E aí ele diz que ele anuncia o evangelho para todos da casa e é batizado. E eu não sei se você já percebeu os detalhes aqui, né? Mas aqui a gente tem um batismo de madrugada, né? Porque ele está preso
E o texto vai mostrar que depois disso, né, que eles são libertos, é tudo no mesmo dia, né? Rapaz, devia estar um frio. Imagina. Mas não tem, né? Para missão não tem obstáculo, né? Eu não sei o que eles fizeram ali, mas diz que o texto diz que todos foram batizados ali naquele dia. E aí, quando amanheceu, ele é liberto, né? Então, ele vai ser preso ali, não sei em qual horário, mas ele passa aquela noite ali evangelizando. Acho que o tempo que tinha era muito curto. Então ele não perde tempo, né? Anuncia o evangelho, batiza. Então a gente vê os frutos da missão, claramente o texto de Atos. Depois ele volta lá para a casa de Lídia, onde a igreja se reúne, enfim, a família estendida, né? A própria igreja é uma família aqui no final do capítulo 16. E claramente aqui ele vai encorajando os irmãos, né? Para permanecerem firmes apesar do sofrimento. Então, assim, até aquilo que aconteceu com ele de sofrimento é usado para encorajar os irmãos, né? Para eles não desanimarem. E aí eles partem depois. Mas isso fortalece, né? Ele vai usar, fala assim, ó, eu imagino Paulo falando, ó, se eu passei por isso aqui e estou aqui animado, então vocês também têm que continuar animados, porque Deus vai fazer uma grande obra. A carta que ele escreve, né, é considerada a carta da alegria. Paulo, inclusive, depois vai estar preso quando ele escreve essa carta novamente, lá em Roma, e escreve para os Filipos continuarem animados, porque vão surgir alguns problemas lá depois que a igreja já tem alguns anos, né, de caminhada, mas é interessante. E é uma igreja importante para Paulo, que ele vai dizer que é a igreja que ajuda ele, né, nas prisões, é uma igreja que ele vai chamar de coroa, né? Uma igreja muito importante para o ministério de Paulo, que eu tenho certeza que quando ele olha para a história da igreja, ele olha emocionado, fala, poxa, valeu a pena ter obedecido o Espírito, né? Sim, sim. Você tocou num ponto que eu queria tocar contigo, antes da gente partir para as considerações práticas. Sim. Mas aqui eu acho que tem aspectos práticos que antecedem essas aplicações aqui que a gente vai fazer, Mateus. É uma espiritualidade, me corrija aí, que você é mais teólogo que eu, mas é uma espiritualidade de mão dupla, ou uma espiritualidade comunitária, como você bem colocou, porque assim, primeiro ele tem uma intenção, o Espírito o impede, e aí ele é chamado, passa e nos ajuda, né? Então, há uma sensibilidade, é uma espiritualidade de sensibilidade ao Espírito e de ação, né? Ele vai tomar decisões, ele está sempre tomando decisões. Vamos lá orar, vamos fazer isso, enquanto preso vamos agir assim. Quando é solto, percebe? Olha nos ajuda, entendemos que tínhamos que pregar o evangelho lá. Soltos da prisão, vamos imaginar eu e você lá, eu e você preso lá. Soltos da prisão, Deus nos libertou, graças a Deus, vamos sair correndo daqui. Vambora. Mas não, ele não vai sair daqui. Ele enfrenta o magistrado, né? O magistério ali. Talvez o Silas pensou isso aí, né? Mas ele falou, não, a gente tá aqui, tô brincando, eu acho que nem o Silas pensou. A espiritualidade e a missão, elas andam tão coladas nessas histórias e nessa aqui especificamente, que eles não veem, por exemplo, Pedro é liberto de uma prisão de forma milagrosa. Sim. Naquele instante, ele sai e vai lá na casa da Rode, né? Para avisar, e os irmãos nem reconhecem que ele chegou, né? Acho que é um fantasma. Eu não estou dizendo que Pedro não tem mentalidade missionária, mas parece que Paulo e Silas têm uma mentalidade missionária mais aflorada, porque eles não saem de lá. Eles pregam o evangelho. E aí, só para te devolver aqui, onde eu falo dessa espiritualidade de mão dupla e dessa espiritualidade compartilhada, comunitária, é porque Paulo, a gente conhecendo o ministério de Paulo, ele tem uma firme decisão de não ser pesado para a igreja nenhuma. Ele tem a profissão dele, ele faz as tendas dele, ele não quer ser pesado para ninguém. E aqui, a frase da Lídia é muito interessante. Se você acha realmente que eu sou uma crente, se você acha realmente que eu aceitei Jesus, você vai para minha casa. Ele diz que ele é convencido, né? Ele é convencido, ele não queria ir. Ele vai para a casa dela, ele começa a aceitar a donativa. Tanto é que ele vai dizer preso, olha, quem está me ajudando é Filipos. E não é algo que ele quis e que ele buscou, mas é algo que a espiritualidade sensível o ensinou. Ele ia depender de Filipos. Deus ia abençoar a vida dele através da igreja de Filipos. Então eu vejo uma espiritualidade que transforma inclusive o missionário. Paulo, cheio das suas convicções, ele era um homem muito convicto, muito certo das suas... da forma como ele pensava, né? Paulo é um homem cheio de razões, né? Mas ele vai sendo transformado. A espiritualidade não só transforma e frutifica na vida dos outros, frutifica na vida dele, que agora ele se vê assim, Deus me deu a igreja de Filipos e é uma coroa, é uma bênção para minha vida, né? Eu acho que essa talvez seja um dos significados
quando o texto aos Hebreus diz que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Porque ela penetra tanto quem está ouvindo quanto quem está proclamando, né? Então ela vai agir, né? Mas é interessante mesmo, porque se ele sai, como o pessoal tinha sugerido, né, os romanos, a ideia é que ele saísse de madrugadinha, né? Fosse embora, só que a igreja poderia ficar marcada, né? Por causa disso e não tivesse força para continuar, desanimada. Então ele insistir em ficar, inclusive faz parte de uma estratégia também, né? De um discernimento espiritual, porque isso vai trazer visibilidade para a igreja. Ele faz questão de ir lá em público para que o magistério romano possa liberar ele com honras, né? Então ele sai com honra dali, porque eles, de alguma forma eles reconhecem que a prisão foi injusta, né? O açoite foi injusto. Quem estava errado, na verdade, foi o pessoal que queria o lucro lá, né? Sim. Então a igreja, ela começa com honra, né? Deus não permite ela começar acuada. Ainda que em grandes contextos, isso não é demérito, né? Eu acho que a igreja, ela começa assim, em alguns contextos de perseguição, bem tímida mesmo, claro. e pode ir. Mas nesse caso aqui, Filipos, não, ela começa com honra, com a graça de Deus ali, e eu acredito que ela expande e tem essa relevância toda, porque Deus está agindo o tempo todo mesmo, né? Muito bem. Antes da parte prática aqui, você que está nos acompanhando, a gente vai ver agora o desafio da semana com a missionária Célia e também a Igreja Missionária com o pastor Silvio, e a gente já volta. Em meio à correria do dia a dia, é possível ser sensível à voz do Espírito Santo? Paulo viveu uma experiência assim, né? Ele tinha um plano de viagem e o Espírito Santo direcionou ele para outro lugar, pediu para que ele passasse pela Macedônia e ele chegou à cidade de Filipos. Lá as pessoas precisavam ouvir a palavra de Deus. O projeto de Paulo era um, mas o plano de Deus era outro. Mas ele ouviu a voz do Espírito Santo, obedeceu e foi até Filipos. A experiência de Paulo lá em Filipos nos desafia a repensar como nós vivemos a missão nas cidades de hoje. Como que a gente olha? O desafio nosso prático é transformar os espaços comuns de trabalho, dos vizinhos, de escola, de locais de lazer na cidade, em lugares de testemunho e serviço. Pense nisso, reflita sobre isso. Isso exige comunidades que praticam a oração. A sua igreja local pratica a oração para que vidas sejam alcançadas, para que Deus fale conosco, nos direcionando aonde devemos ir para evangelizar pessoas. Olha, Paulo ouviu a voz do Espírito Santo que o levou a Filipos, teve o discernimento também do Espírito quando aquela jovem que era possuída por um espírito maligno começou a atrapalhar a mensagem de pregação dele, né? E ele levou ainda alguns dias para perceber ou discernir, porque o que ela falava começou a incomodá-lo e ele repreendeu e expulsou aquele espírito maligno daquela jovem. E ele também, quando foi preso, como resultado da libertação dessa jovem, ele, no cárcere, junto com Silas, o seu companheiro de viagem, louvam a Deus, cantam ao Senhor. E como a gente aprendeu, né, um grande terremoto acontece, eles são libertos das correntes e o carcereiro, então, diante daquilo que ele vê, ele entende que Paulo e Silas são servos do Deus Altíssimo e resolve, então, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Não só o carcereiro, né, foi salvo, mas como toda a casa dele. Então, o seu desafio é aproveitar as oportunidades
pedir a Deus para discernir a voz do Espírito Santo de Deus, para que Ele direcione os seus passos. E aonde você for, você possa testemunhar desse Deus que deu a sua vida lá na cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Pense nisso nessa semana e não se esqueça de dizer ao Senhor: eis-me aqui. Graça e paz, queridos amigos e amigas de Deus. Na Igreja Missionária de hoje nós vamos orar pelos promessistas da Índia. A Índia ocupa a 11ª posição na lista dos países mais perseguidos do mundo e continua sendo um contexto de significativa hostilidade aos cristãos. Os promessistas indianos estão presentes no estado de Kerala, ao sul do país. Trata-se de uma região bastante conservadora em seus costumes e a opressão de alguns grupos religiosos é comum. A missão é liderada pelo pastor Ananto e sua família. O pastor Ananto recentemente esteve nos visitando aqui no Brasil. A maioria dos irmãos é promessista de origem hindu. Eles vivem em uma região de predominância hindu também, rodeada de templos. E junto com o pastor, os nossos irmãos fazem visitas às casas, capelania hospitalar e estudos bíblicos. E à medida que a igreja se desenvolve, eles planejam construir um centro de treinamento para as novas gerações. Vamos orar pelos nossos irmãos indianos. Vamos pedir a Deus proteção aos irmãos que sofrem constantes ameaças e repressão do governo fundamentalista hindu. Vamos também orar pela compra de um terreno ao lado da igreja, o que permitirá o avanço da missão. E também vamos pedir pelo avanço da evangelização e discipulado de hindus em toda a Índia. Vamos orar, Jesus? Senhor Jesus, querido Salvador, por Tua graça e misericórdia, oramos pela Índia, pedimos pela redenção de milhões de indianos. Pessoas de todas as partes do país, esperamos que elas sejam alcançadas e conheçam o verdadeiro Evangelho, conheçam o único Deus. Pedimos que o Senhor atue sobre o governo indiano, que muitas vezes favorece e oprime a população cristã. Pedimos, Senhor, que a comunidade cristã, os discípulos do Senhor, os promessistas, evangelizem, preguem o Evangelho com fé, com confiança, com esperança. Pedimos que eles sejam guardados do mal, dos ataques de grupos opressores. Dê sabedoria ao pastor Ananto, a sua família, a toda a comunidade promessista lá na Índia, Pai. Abençoe para que também seja possível eles comprarem um terreno do lado da igreja e que vai favorecer a evangelização, a missão. Permita, Senhor, abençoe o Teu povo para a construção desse centro de treinamento para as novas gerações. Faz com que a igreja floresça, cresça para a Tua glória e que o Evangelho alcance muitas pessoas na Ásia, a partir da Índia, através também do povo promessista que está lá. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe, queridos. Tenham uma ótima semana. Seja missionário e até a próxima. Tchau. Muito bem, estamos de volta. Pastor Mateus, muito obrigado até aqui. Obrigado pelo papo, pela conversa, que eu acho que é muito edificante para quem está nos acompanhando. Mas tem aspectos práticos, né, da missão na cidade hoje. Eu queria que você encerrasse a tua fala, resumindo aí o que estudamos e olhando para esses aspectos práticos como uma fala final para quem está nos acompanhando e depois, por favor, conduza uma oração. Sim. Bom, a prática da lição ela traz dois aspectos aqui, né, para a gente viver essa espiritualidade, né, a missão com essa sensibilidade espiritual no dia a dia, né, no cotidiano. Então, a gente às vezes tem a ideia de que missão se faz só saindo de um lugar e indo para outro, né, mas não é, né. O livro de Atos ele mostra do início ao fim que os discípulos estão, até quando sendo perseguidos, estão vivendo em missão. Então, a missão é diária mesmo, né. Então, imagina que enquanto eles estão estudando, enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão com a família, né? E especialmente no capítulo 16, é que a família é muito importante. Eu às vezes fico tentando imaginar como foi esse estudo bíblico inicial aqui de Paulo com a família, e a partir dali Paulo dizendo, agora vocês continuem estudando, né? Porque essa é a prática da igreja primitiva, né? Depois do Pentecostes, a primeira coisa que eles fazem depois de serem batizados é se dedicarem à palavra, né? À comunhão. Então essa é uma prática muito importante. Então não deixar, né?
essa vida diária de oração, de devoção mesmo, de meditação na palavra. As disciplinas espirituais, né, são muito importantes para o avanço da missão. Porque se nós não fizermos isso, dificilmente nós vamos conseguir discernir a voz de Deus. Talvez possamos até confundir algumas estratégias ou algumas tentações como se fosse a direção de Deus. Mas quando a gente está firmado em Deus, é certo que Deus vai conduzir a gente em cada etapa, em cada passo, inclusive nos ambientes do dia a dia que a gente não está reunido com a igreja, né? Que é onde a gente faz a missão de verdade, né? Prática, é no trabalho, é na faculdade, enfim. Então, o primeiro conselho aqui seria esse, né? Viver essa sensibilidade espiritual no cotidiano. Isso não se faz sem oração, sem Bíblia, sem discernimento. E a outra prática que a lição sugere aqui para a gente é viver a espiritualidade mesmo diante das adversidades, né? A gente falou bastante aqui. Quem vive no Evangelho de Jesus está sujeito a passar por lutas, provas e por dificuldades. Às vezes a gente não imagina isso, mas uma tribulação pode ser, inclusive, o centro da missão que Deus quer que a gente realize, né? E eu acredito muito nisso. Quando a gente olha para a prisão aqui, se Paulo não fosse preso, o carcereiro e a sua família talvez não fosse alcançada pela mensagem do Evangelho, né? Então, a prisão, de fato, foi o palco. Então, às vezes, a gente não imagina, mas quando a gente passa por aflições, a gente vai lidar com pessoas que podem estar passando pela mesma situação, ou que um dia passaram, ou que vão passar, né? E a gente vai ter essa experiência. A gente pode usar, inclusive, isso como uma ponte para apresentar o Evangelho e mostrar o nosso testemunho. Olha, como Deus cuidou da gente, Deus cuida também de quem está sofrendo. Então, o sofrimento faz parte. Jesus é o exemplo, né, do sofrimento. Se não fosse o sofrimento de Jesus, nenhum de nós estaríamos salvos. E fazer parte da missão de Deus é fazer parte do sofrimento de Jesus. Paulo diz isso aos Romanos, né? A gente vai participar da ressurreição, da glorificação, mas a gente primeiro precisa participar dos seus sofrimentos, né? Então, que a gente possa fazer isso vivendo, de fato, em espiritualidade, dependendo de Deus, né? Buscando força. É em oração, né, que a gente busca forças para, inclusive, suportar as aflições. Tudo posso, ele escreveu aos Filipenses, né? Naquele que me fortalece. E ele fala isso exatamente no contexto de prisão e de sofrimento, né? Então vamos orar para que Deus nos ajude. De repente tem alguém passando por uma aflição, talvez até duvidando da vontade de Deus, né? Se isso é da vontade de Deus. Mas Deus pode livrar a gente na aflição e da aflição, né? Ele é poderoso para isso. Amém. Mas que seja qual for a situação, que a missão possa continuar, né? Em nome de Jesus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse estudo tão importante sobre a espiritualidade, uma prática que o Senhor espera de cada um dos seus discípulos, que a gente possa viver isso na individualidade, quando entrarmos no nosso quarto, quando estivermos sozinhos, mas também na família, com os nossos filhos, cônjuges e na comunidade de fé, com a igreja, mas que a gente viva também essa espiritualidade no dia a dia, Senhor, no nosso trabalho, na faculdade, na escola, enfim, nas atividades cotidianas. E se houver alguém passando por uma adversidade, por uma aflição, Senhor, por estar vivendo no centro da sua vontade, dê força, dê discernimento e ajude, Senhor, os teus filhos a perceberem que o Senhor está cuidando e que o Senhor está orientando, inclusive, em cada desafio para a continuidade da missão. Que a gente não deixe de viver em missão, apesar dos sofrimentos, mesmo em meio às adversidades, mas que a força do Senhor possa trazer suporte, possa trazer esperança e trazer alegria, mesmo em dias cinzentos, e que a gente possa, pela graça de Deus, que os teus filhos possam, pela graça de Deus, ver o resultado do fruto do seu trabalho, da obra das suas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Mateus. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. É sempre um privilégio recebê-lo aqui na Escola Bíblica Especial. Terminamos mais um estudo e semana que vem a gente se encontra para continuar o estudo dessa série. E agora a gente chega em Tessalônica e Bereia e a gente espera você. Até lá e que Deus te abençoe.